Música Tessen Despertador. Salve amigas e amigos do Música Tessen, eu sou Eduardo Osório e está começando agora mais um Despertador, a 10ª edição deste podcast que traz lançamentos da música independente nacional. São mais 8 lançamentos que a gente traz para vocês aqui neste Despertador, mas antes da gente entrar nesses discos, deixa eu falar para vocês das nossas redes sociais, no Instagram, @musicatessen, tem também o Facebook, canal Música Tessen, e tem o canal do Música Tessen no YouTube. Segue a gente por lá, se inscreve no canal. A ideia é que a gente consiga também, na sequência, voltar à produção de vídeos sobre música, e para isso é fundamental o apoio de vocês pela plataforma do Benfeitoria, Clube do Música Tessen. Tu encontra lá as categorias para que tu possa contribuir mensalmente com o nosso trabalho e assim dar sequência à nossa produção e inclusive ampliar a nossa forma de falar sobre música e atingir mais pessoas. Sem mais delongas, vamos entrar então na nossa primeira indicação, que é uma figurinha repetida aqui do Despertador. No ano passado ele lançou esse primeiro trabalho com esse projeto e agora volta já com o segundo trabalho no ano seguinte. Eu tô falando do Amene, projeto solo do músico, instrumentista, produtor musical Vinícius Noronha. Ele lançou Mindscapes agora no dia 6 de junho, é o segundo trabalho dele, segue a linha do disco do ano passado, que tá num dos episódios do Despertador também, mas com algumas mudanças, e tem também algumas curiosidades sobre a forma da produção desse disco. Quem fala para vocês é o Vinícius Noronha, ele que vai contar um pouquinho da história deste trabalho Mindscapes para vocês, um disco instrumental, eletrônico, muito bacana. É contigo, Vinícius. Muito obrigado pela participação e seja bem-vindo mais uma vez ao Despertador. E aí, Eduardo, pessoal que segue o Despertador. Meu nome é Vinícius Noronha e para mim é uma alegria estar aqui pela segunda vez para falar com vocês sobre o meu segundo álbum, Mindscapes, meu projeto Amene. O Mindscapes é um álbum com 8 músicas que foram todas escritas, gravadas e produzidas agora no período da pandemia. E elas começaram a surgir ali logo depois que eu lancei o primeiro álbum, em agosto do ano passado. E são as primeiras assim que eu considero que já nasceram como músicas do projeto Amene. Da mesma forma que foi o primeiro, todas elas foram gravadas totalmente em casa. E elas acho que têm um clima um pouco diferente pelo fato de que, você imaginar, na época fazia 5, 6 meses que a gente já estava no meio dessa pandemia e todo o processo levou alguns meses. Então, imagina, depois de um ano de pandemia, a gente trancado em casa, se isolando da melhor forma possível, a gente deixa de ter uma sensação tranquila, como era no começo do projeto, no primeiro álbum. E começam a surgir algumas dúvidas, algumas revoltas, um sinal de cansaço, talvez. E, de uma certa forma, eu sinto que isso transpareceu nas músicas do Mindscapes. Uma curiosidade que eu sinto que é legal no álbum é que eu sempre gravo as músicas sem ter nome. As músicas nascem só com um número. Muita gente fala assim, eu gosto de escrever a música em homenagem a uma situação, a uma pessoa específica. E no meu caso, a maior parte dessas músicas nascem de improvisos que às vezes eu faço em casa. Muitas delas nascem enquanto eu estou experimentando algum efeito, algum timbre diferente de algum instrumento, e acaba virando uma música. E eu só consegui escolher os nomes das músicas e do álbum, por consequência, quando eu já estava na fase de masterização delas. Das músicas, no caso. Foi um processo, acho que um pouco contrário do que se faz normalmente. Em vez de ter uma inspiração de algum tema para escrever uma música, eu uso a música que me faz refletir em algum tema. E essa é mais ou menos a história de praticamente todas elas desse álbum. A única que já nasceu com nome, talvez, ou a que foi mais fácil escolher o nome, foi Mindscapes, que é um conceito de paisagens mentais, que eu sinto que é uma música e que reflete um pouco o clima de todo o álbum, que a gente, quando ouve, percebe que
a música e o cenário por onde essa música passa vai se alterando ao longo do tempo, ao longo da música, né? Então, acho que traz essa sensação de que às vezes a gente sente que está tudo bem, às vezes está com medo, às vezes está empolgado, às vezes está cansado. E isso muitas vezes acontece ao longo de um dia só. Quantas vezes nesses últimos meses e nesse último ano a gente não sentiu esses sentimentos conflitantes, em que acha que vai estar tudo bem, mas fica com medo. E talvez isso tenha refletido no disco de uma forma geral. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ouvir e fiquem à vontade para comentar, para entrar em contato comigo, para dizer o que achou, o que sente quando ouve as músicas. Eu acho que não deixou de ter a cara do primeiro álbum, de tudo que foi lançado desde então, de músicas mais tranquilas, mais calmas, introspectivas. Mas eu acho que tem um pouquinho mais de bagunça, vamos dizer assim, mas um pouquinho mais de confusão, não só na forma que as músicas foram feitas, mas no sentimento que elas expressam. Mas ainda assim, espero que vocês aproveitem bastante as músicas para momentos tranquilos, ou nem tanto, e divirtam-se enquanto ouçam. Obrigado, um abraço para vocês. E aí vocês ouviram um trechinho de Mindscapes, que é a faixa título desse segundo álbum do Amene, está disponível nas plataformas de streaming. Valeu, Vinícius, pela participação, por bater um papo e contar um pouco da história do disco aqui pra gente. E agora a gente fala de uma artista gaúcha, a Bel Medula, que lançou Semente no dia 11 de junho de 2021, um álbum com 12 faixas que apresenta as investigações da cantora e compositora em torno da voz como um instrumento. E aí a Bel Medula começou a produzir esse disco em fevereiro de 2020, pré-pandemia. Com a pandemia, o disco seguiu sendo produzido, com gravações individuais realizadas por ela com os parceiros do disco. Bruno Vargas no baixo, João Pedro Sé e Pedro Nogueira nas guitarras, Lucas Giorgetta na bateria e o Luciano Zanata, que toca sax, guitarra, baixo, sintetizadores, samplers e percussão eletrônica. A gente segue nessa batida eletrônica com a Bel Medula. Ouve um trecho aí de uma das faixas do disco. A comida tem veneno. A escola tem censura. A mensagem tem mentira. Os ouvidos têm parede. Os ouvidos têm parede. Essa é uma das faixas do disco Semente, que a gente rodou um trechinho aqui pra ti, disco da Bel Medula, lançado agora em junho de 2021. Seguimos pelo Rio Grande do Sul, mas agora a gente traz um álbum mais orgânico. É o disco Só a Canção, do músico porto-alegrense Cláudio Levitan, que saiu no dia 11 de junho, com 9 faixas, todas elas inéditas, com músicas que começaram a ser compostas em 2015, quando o Cláudio fez uma viagem pela Europa, e aí daí que também tem músicas em inglês e até em alemão no disco. Um disco que, além do Cláudio Levitan, tem o Fernando Pezão, que ele chamou para produzir o disco, e lá pelas tantas chamaram ainda o pianista Fernando Corona, que inclusive contribuiu compondo algumas das faixas. E a gente ouve um trechinho de uma delas. Só a canção me acalma, só a canção não deixa que eu morra de amores por ti, que eu morra de amores. Só a canção me acalma, só a canção não deixa que eu morra de amores. Aí um trechinho de Canção Band-Aid do Cláudio Levitan com o Fernando Corona no disco Só a Canção. Tu encontra esse disco nas plataformas digitais.
Nossa quarta indicação vem de São Paulo, é o trabalho mais recente da Carol Panesi. Arte é Oração foi lançado no dia 18 de junho com 11 faixas. E se lá a gente estava falando antes da parceria do Cláudio Levitan com o Fernando Pezão e Fernando Corona, aqui a Carol Panesi tem parceria com o Fábio Leal. A Carol assina direção musical, composição, arranjo, piano, violino e voz das músicas e do disco todo. O Fábio Leal vem com a guitarra e a composição também em algumas faixas. Disco que foi gravado em dezembro de 2020 e começa com essa faixa aqui. Trechinho aí de Aquários, faixa que abre o disco Arte é a Oração, trabalho mais recente da Carol Panesi. Antes de dar sequência à segunda metade da nossa lista de 8 lançamentos que a gente traz para vocês aqui no Despertador, deixa eu falar para vocês e reforçar. Todas essas músicas que a gente roda um trechinho aqui estão lá na nossa playlist do Despertador 2021, que traz todos os lançamentos que já passaram por podcasts aqui do Despertador, dos lançamentos de janeiro pra cá. Tem a playlist do Despertador 2020 também. E aí na playlist tu ouve não só a música na íntegra, como tu também pode pular, né, pro trabalho dos artistas, tanto o disco em si quanto outros trabalhos. Essa playlist está disponível no Spotify. Mas o quinto lançamento que trazemos para vocês agora é de um dos grandes nomes da música popular brasileira. Ginga lançou seu mais recente trabalho no dia 10 de junho agora de 2021. Zaboio foi lançado nesse dia 10 e tem o Ginga na voz e violão com a convidada Mônica Salmazo em 2 faixas cantando com ele, produção do próprio Ginga e do Cassim. Um disco maravilhoso, como não poderia deixar de ser um disco do Ginga, né? Então a gente ouve a faixa título que encerra o álbum. Anda de trote guinina, de marcha picada no grotão. É boi, limpo não é cavalo baio. Zaboio é a faixa título deste disco mais recente do Ginga. A gente ouviu esse trechinho agora aqui no Despertador. Dando sequência ainda pelo Sudeste, a gente vai para Minas, falar do Grupo Tereza. O Grupo Tereza lançou o disco A Cada Esquina, uma breve história sobre formas de amar. Saiu no dia 11 de junho, um álbum com 14 faixas, que, como o nome já diz, fala sobre o amor e sobre as diversas formas, diversas possibilidades do amor, seja ele hétero ou homoafetivo, afrocentrado e interracial, monogâmico ou não monogâmico, enfim. O Grupo Tereza aborda o amor neste trabalho mais recente e a gente ouve um trechinho da faixa Sol e Chuva. Sol e chuva invadem meu verão. Eu sou só menina, só sou flor da lua, mas é todo seu meu coração. Sol e chuva invadem meu verão. Sol e Chuva, um trechinho para vocês do Grupo Tereza, com o disco A Cada Esquina, uma breve história sobre formas de amar, que está disponível nas plataformas de streaming. E agora, para a gente finalizar o nosso Despertador 2021, junho de 2021, a gente vai trazer 2 trabalhos de estreia, 2 discos de estreia. Começando pelo trabalho de estreia de um mineiro. A gente estava em Minas, pois é, o Carolino é mineiro também, mas ele está radicado em Santa Catarina. E ele lançou seu primeiro trabalho, auto-intitulado, no dia 11 de junho. Álbum com 10 faixas, que levou aí 2 anos de construção. Um disco que teve todo o seu tempo
para acontecer, e ele também é um disco pensado como um disco, né? As músicas foram produzidas e pensadas para se comunicar entre si. O Carolino, que tem muitas influências da nossa música, né? Da música brasileira, mas especialmente da nordestina, faz um disco com várias parcerias que foram fundamentais para o trabalho. Vamos rodar um trechinho de uma delas aqui para vocês. Eu andei com medo de amar, eu amei com medo de amar, chorei um rio de mágoa. Medo de Amar, esse é um trechinho de uma das músicas do primeiro álbum do Carolino, lançado no dia 11 de junho. E para finalizar o nosso despertador com os lançamentos de junho, é o primeiro álbum do projeto Trick and Roll, Aerochumbo, lançado no dia 18 de junho. A gente finaliza o despertador de volta ao Rio Grande do Sul. Álbum produzido por Paulo Arcari em Porto Alegre entre 2016 e 2021. Um disco que tem aí a ajuda de mais de 30 músicos da cena do rock gaúcho que foram selecionados com critério para marcar o nascimento deste projeto autoral, Aerochumbo, disco de estreia do Trick and Roll, um disco com 13 faixas, quase 1 hora de duração, que começa assim. We always used to hear about a father mother. They used to party hard, harder like no other. They tell about those days of magic. E agora o que é que tem? E agora o que é que rola? Ninguém mais. Um trechinho para vocês aí de Absinto, faixa que abre o disco Aerochumbo, primeiro trabalho deste projeto autoral, o Trick and Roll, lançado no dia 18 de junho e disponível nas plataformas de streaming. E assim a gente vai terminando este despertador. Esses foram os 8 lançamentos que a gente selecionou para vocês neste podcast. Espero que tenham gostado. E aí, sabe como é, né? Ouvir um trechinho de uma música, ficou com vontade de ouvir mais? Vai lá na playlist do Despertador 2021, que tu encontra elas na íntegra. E aí pula pro disco, pula pro trabalho do artista, e aí é só festa. E tu encontra também, caso não tenha visto outros, não tenha ouvido outros Despertadores, tá lá nessa playlist tudo que já passou aqui pelo Despertador em 2021. Tu encontra também a nossa playlist do ano passado. Espero que tenham gostado do podcast, obrigado pela companhia, fiquem ligados nas nossas redes sociais do Musicatessen, fiquem ligados que em seguida, como sempre, tem mais novidade para vocês. Tá certo? Até mais!